Nessa noite eu vou falar sobre doutrinas bíblicas. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 32. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinai-vos os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva e destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. O verso 3 diz o seguinte: porque proclamarei o nome do Senhor e engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Até aqui. Se eu chamasse você aqui agora e pedisse para você pregar em 1 minuto sobre como ir morar no céu. É boa essa, né? Bem evangelística, né? Uma boa pergunta que você pode fazer para qualquer pessoa na rua. Você para ela assim: você vai morar no céu? A partir daí, irmãos, já começa uma boa conversa. Primeira coisa, o que te separa de Deus? O pecado. Sim ou não? Então você vai ter que ensinar sobre a doutrina do pecado. Você vai ter que procurar textos que mostrem para a pessoa que todos pecaram. Sim ou não? Mas também você objetivamente vai ter que mostrar para ela que existe um remédio. Esse remédio se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ah, mas eu fiz isso ou aquilo, eu matei, eu estuprei, eu roubei. O sangue de Jesus é capaz de perdoar todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e de toda injustiça. Então a doutrina, ela vai nortear você, tanto para não ser afligido na mente, quanto para pregar o evangelho a outras pessoas. Quinto, por que estudar as doutrinas? Porque Deus quer se revelar ao homem. Deus quer se revelar a mim e a você, por meio também das Escrituras. Há um tempo atrás, numa dessas madrugadas, eu estava estudando a palavra, sozinho. Irmãos, eu estava meditando no texto, e sem ao menos estar orando, sem ao menos estar dizendo: olha Deus, o Senhor sabe do meu coração, eu sempre estou dizendo isso, mas eu não verbalizei, eu não estava pensando, mas eu estava lendo um texto, estudando, me dedicando de madrugada à palavra, à Escritura, tentando entender. Sabe o que aconteceu naquele exato momento? O Senhor me agraciou com a presença dEle lá naquele lugar onde eu estava. O que estava acontecendo? Por meio da Escritura, Ele estava se revelando a mim. Eu estava sendo batizado agora, irmãos, pela própria Escritura. Sabe, Deus quer se revelar a você. Diga amém, irmãos. Por meio das Escrituras. Você precisa conhecer o que Ele pensa.
Você precisa conhecer o que Ele gosta. Você precisa descobrir, e as doutrinas vão falar sobre isso, sobre Ele, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele gosta, sobre o que Ele não gosta. Último ponto. Porque é indispensável. Não, deixa eu parar nesse ponto aqui. Vamos parar nesse aspecto. Deus quer se revelar aos homens. Deus quer se revelar a mim e a você. No princípio da história da igreja, do princípio da era atual que nós vivemos, Jesus, quando ele subiu ao céu, ele deixou um grupo de discípulos. A gente conhece classicamente os 12, mas houveram muitos outros discípulos. Houveram muitos outros grandes homens de Deus. E naquela época, o que eles tinham nas mãos? Eles tinham o Antigo Testamento. Eles tinham mais especificamente o Pentateuco, Salmos e parte dos profetas. Então a Bíblia, que os primeiros cristãos tiveram acesso, foi propriamente o Antigo Testamento. Depois que Jesus morre, ressuscita e vai para casa, Deus levanta homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que começam agora a narrar a vida de Jesus. Então, Deus levanta Mateus, Deus levanta Marcos, que narra a visão de Pedro. Deus levanta Lucas, Deus levanta João. E esses homens agora, eles estão fazendo o quê? Eles estão pegando, presta muita atenção nisso, eles estão pegando a experiência que eles tiveram com Jesus, eles estão pegando a experiência que eles tiveram com o Espírito Santo, e controlados e movidos pelo Espírito Santo, eles estão indo rebuscar no Antigo Testamento. Se você observar o Novo Testamento, ele não é algo isolado do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, ele é uma interpretação do Antigo Testamento. E depois Deus levanta Paulo. Paulo escreve 13 cartas. Paulo tem revelações atrás de revelações. Mas essas revelações, elas não são revelações aleatórias. Essas revelações, elas não são uma torneira aberta, simplesmente fluindo do sobrenatural. Mas essas revelações, elas fluem de alguém decidido a voltar no fundamento, a voltar na Escritura, a voltar no Pentateuco. Tanto que a maioria das cartas de Paulo, você encontrará inúmeras e inúmeras citações do Antigo Testamento. Eu acredito que assim como Deus deu para João cartas, assim como Deus deu para Pedro cartas, assim como Deus deu a Paulo muitas cartas, se nós formos fiéis à sã doutrina, Ele ampliará o entendimento que nós temos e as nossas vidas poderão abençoar muitas outras pessoas no nosso meio e longe de nós. Eu acredito que Jesus está perto de voltar. Mas e se Jesus não voltar tão rápido? O que você está deixando para a próxima geração? Ah, pastor, eu não gosto de escrever. Ah, pastor, eu não gosto de estudar. Ah, pastor, eu não gosto de ler. Irmãos, eu estou falando de algo eterno.
Ou você acha que Paulo ia orar e depois já vinha ali e estava... Não, Paulo se dedicava ao estudo. Semana que vem, eu vou mostrar para você a importância que a reforma teve. Ela só teve porque os homens, um grupo muito grande, não foi só Lutero, se dedicou a estudar a palavra. Viviane, eu fiquei com vergonha. Eu entrei na biblioteca aonde Lutero estudava. Pensa numa sala desse tamanho, cheia de livros de cima e embaixo, dessa grossura. Por baixo, sem internet, André. O André sempre está nas minhas pregações, né? Isso é bom. Sem computador, sem tecnologia, Júnior, sem impressora laser. Por baixo, eles devem ter escritos aí uns 50 mil livros. Eles começaram a pintar, Sérgio, a desenhar a revelação, para que quem tinha menos habilidade pudesse ver com os olhos e entender a palavra. Irmãos, o que nós estamos deixando para a próxima geração? Será que dentro da sua casa você inspira o seu filho a ler a Bíblia? Ou você inspira o seu filho a assistir jogo de futebol? Você inspira o seu filho a jogar videogame? Ou você inspira o seu filho a ler um bom livro? Nós estamos pregando com a nossa própria vida. Por que eu dei toda essa volta? Porque no decorrer da história, isso muito antes de Lutero, Deus levantou padres. Dentre eles eu quero citar alguns: Basílio de Cesareia, Gregório de Naziano, Gregório de Nissa, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, Clemente, Tertuliano, Cipriano de Catargo. Irmãos, Deus levantou esses homens, e esses homens, eles foram responsáveis por defender as doutrinas. Dentre uma, talvez a principal de todas elas, a doutrina de Cristo. Porque segundo um grupo de arianos, quem foram os arianos? São os pais dos testemunhas de Jeová. O que os arianos pregavam? Eles pregavam que Jesus não era Deus. Olha para você ver a importância de fundamentar o que cremos na palavra. Esses homens deram a vida para dizer que Jesus era Deus. Enquanto um grupo dizia que Jesus era uma criatura, assim como Gamaliel. Gamaliel? O anjo Gabriel. Gamaliel era o pai do Paulo, né? Errei. Gabriel, o arcanjo Miguel. Assim como qualquer outro anjo, Jesus era a emanação de um Deus principal. Ele seria um Maemos, que seria essa variação, esse reflexo. Não, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele não tem princípio de dias, ele já existe desde a eternidade. Ele teve um nascimento como homem carnal, mas Jesus, ele já existia, ele já havia uma pré-existência, ele sempre existiu, antes de tudo. Ah, pastor, eu não consigo entender isso. É por isso que nós vamos ensinar sobre doutrina. Então, homens que defenderam, não a igreja, mas defenderam a palavra. Irmãos, eu quero que desses dias, Deus levante pessoas no nosso meio, que não vão defender a placa da igreja, mas vão defender a palavra de Deus. Concluindo, o que é doutrina? Doutrina é um ensino bíblico,
fundamentado na palavra, que revela quem Deus é e o que Ele fez. Então, por definição, a doutrina é uma verdade, a doutrina bíblica, a sã doutrina, é uma verdade que revela quem Deus é e o que Ele fez. Qual que é o problema? O problema, irmãos, é que nós não temos somente a sã doutrina, nós temos outras doutrinas. Quais os tipos de doutrinas que nós temos? Quem sabe me dizer? Qual doutrina, irmão? Qual que é a diferença de doutrina dos homens, doutrina dos demônios e a doutrina de Deus? Deixa eu falar sobre a doutrina dos homens. Abre aí Mateus 15, rapidinho. Verso 7, verso 8. Mateus 15, verso 7 e 8. Diz o seguinte: hipócritas, bem vos profetizou o vosso Pai, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, a expressão doutrinas e preceitos de homens é bíblica. Amém? É bíblico. Essa ideia é antiga. O que foi? Tá bom, gente. Presta atenção. Eu já ensinei sobre a palavra hipócrita. A palavra hipócrita, ela nasce na Grécia Antiga, antes de Jesus. A palavra hipócrita significa usar máscara. Simplesmente isso. É interpretar ser alguém que eu não sou. Tem gente hipócrita. Você conhece alguém hipócrita? Quem é hipócrita? Aquele que finge ser alguém que não é. Jesus faz uma ligação com a doutrina dos homens com a hipocrisia. Tem mais um texto que eu queria que você lesse? Colossenses 2:20. Abre aí. Colossenses 2:20. Diz o seguinte: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isso, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, a falsa humildade, o rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Olha para mim. A sã doutrina te liberta do pecado. A sã doutrina destrói em você a imoralidade, o medo, a vergonha, a sã doutrina, porque a sã doutrina é palavra. Agora, a doutrina dos homens, Daniel, é boa, mas ela não liberta. Ela tem aparência de sabedoria. O que seria a doutrina dos homens? Irmãos, são regras. Por exemplo, eu tenho mais unção ou menos unção se eu usar um paletó? Será que eu vou pregar mais, eu vou ter mais unção? Mas é pecado eu dizer que aqui nessa igreja só prega de paletó? Não, mas isso não está escrito na Bíblia, que para eu pregar eu tenho que ter um paletó. Então isso é doutrina de homem. É bom, é joia, fica bonito, é legal, eu gosto. Mas o dia que eu não tiver um paletó, eu vou pregar do mesmo jeito. Alguém me entendeu?
O Bira está lá, nossa igreja, irmãos, está a igreja missionária mesmo, está cada um para um lado. O Bira está lá em Campo Grande, ajudando um pessoal lá, servindo uma igreja que a gente acompanha, que a gente apoia, fazendo um trabalho lá com moradores de rua, tremendo. O Bira vai voltar a todo vapor, tenho certeza. Se preparem para apoiar ele. Ele está doido para dar banho em morador de rua, comprar um ônibus e botar esse povo dentro e dar comida para eles. E ele está vendo isso lá, isso é real, lá acontece. E não é uma vez por semana não, é 3 vezes por semana. Então, o negócio lá está pegando fogo. Por que eu citei o Bira? Porque o Bira, indo para Goiânia, ele pegou uma lotação, não sei o que foi, e ele me contou. Diz que tinha um irmão de uma igreja centenária, para eu não dizer o nome da igreja, amém? Para eu não pecar. Pensa em qualquer igreja que tem mais de 100 anos. Um irmão de uma igreja centenária, um católico, uma enfermeira desviada e o Bira. Irmãos, o Bira, irmão. Alguém já viu como que o Bira se veste? De chinelo e de bermuda. E aí começou a conversa. O que você faz? Eu sou teólogo. O que você faz? Ah, eu sou isso, eu sou tal. Beleza. O Bira na dele pergunta, e você? Fala, eu sou missionário. Você? O que você faz? Onde você está indo? Eu estou indo lá e tal, cuidar dos moradores de rua. Não, você não pode fazer isso. Eles vão te dar uma facada. Se eu fosse você, eu voltava, eu ia embora. Verdade, irmãos. Uma concepção humana. Se não bastasse eles não fazerem a obra, estão querendo atrapalhar quem faz. E o teólogo era o que mais falava. Doutrina de homem. A Bíblia diz que Deus, Ele é pai do órfão e da viúva. A Bíblia diz como doutrina bíblica, que se existe uma verdadeira religião, é cuidar do órfão e da viúva. Isso é doutrina. Mas aí a gente pega uma aparência de espiritualidade, de culto de si mesmo e diz, não, ir para a rua ajudar pobre, não. Deus cuida dos pobres, Deus vai usar você para cuidar dos pobres. Aí os irmãos falaram assim, não, mas espera aí, você está de bermuda? Será que você é crente mesmo? Irmãos, quem está conseguindo me entender? A doutrina de homens ela é boa, mas ela não é a nossa regra de fé e prática. Nós podemos criar aqui horários. Eu posso fazer um culto 10 horas da manhã? Eu posso fazer um culto meio-dia? Mas isso não é doutrina. É a nossa maneira de ser igreja. É importante? É. Mas não é o fundamento. Agora, quando a gente pega a doutrina dos homens e coloca ela no lugar da doutrina santa, aí, meu irmão, a vaca vai para o brejo. Qual que é o grande problema? Muitas igrejas, por não lerem a Bíblia, estão inventando regras. E as pessoas estão se perdendo. Por um tempo, era pecado jogar futebol. Eu estou quase dizendo que nessa igreja é pecado jogar futebol. Porque eu fiquei sabendo que teve uma discussão e rolou até cuspe na cara. Eu estou morrendo de raiva de vocês. Aí vieram me acalmar ali agora no começo do culto. Falaram assim, não, o pastor Igor já resolveu. Eu falei, não, é eu que vou resolver. Irmãos, eu não admito isso. Porque o nome que vai é o da igreja e o meu. Dá um sorriso para mim, todo mundo. Eu tentei, irmãos, até agora não falar esse negócio do futebol, mas não deu. Sabe, mas por um tempo era pecado jogar futebol. Era do demônio assistir televisão. Quem aqui tem televisão em casa, levanta a mão. Aonde que está na Bíblia que é pecado jogar futebol e é pecado assistir televisão, irmão? Doutrina de homens. Paulo diz que tem aparência de sabedoria. Então, pastor, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina você renunciar à luxúria, o prazer da carne.
você renunciar à imoralidade, você fazer morrer a velha natureza e assistir a televisão. Assistir o que convém. Alguém me entendeu? Então a sã doutrina, ela é um ensinamento que ensina Deus e o que Ele faz. A sã doutrina, ela produz cura, libertação. A doutrina dos homens, ela é regimental. Ela nos ajuda a organizar, mas ela não tem poder algum contra a imoralidade, contra o pecado. Por último, a doutrina de demônios, ou o ensino de demônios. Abre o último texto e eu vou encerrar nessa noite. 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, quantos acreditam que nós estamos vivendo os últimos tempos? Então essa palavra é para nós, é para os nossos dias, ela é atual. Vou ler novamente. Ora, o Espírito afirma, Espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus que está falando, expressamente, o que significa? Presta atenção nisso, é uma afirmação. Nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé. Olha para mim, lembra que eu falei por que era importante estudar a doutrina? Para você ter firmeza na fé. O que é apostatar da fé? É abandonar a fé. Então, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Eu disse no começo que precisamos estudar a doutrina, conhecer a sã doutrina, conhecer a palavra, para que possamos ser norteados mentalmente e não venhamos ser enganados por espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com ações de graça, e nada é recusável pela palavra de Deus e pela oração que é santificado. Eu quero só ler mais um texto, não precisa abrir. 2 João 1, o verso 7 e 9, diz o seguinte: ouça, abra o seu ouvido espiritual, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, o enganador é o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes completo galardão. Todo aquele, presta atenção, que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz, olha para mim, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. E aqui, irmãos, eu quero advertir você a não assistir os programas evangélicos que estão sendo ministrados na televisão à noite, nos horários diversos. Programas que têm ensinado às pessoas uma doutrina que ultrapassa a doutrina de Cristo. O meu recado é bem claro, porque aqui diz que se eu dou boas-vindas àquele que ensina uma falsa doutrina, eu me torno cúmplice com ela, quanto mais assistir um programa de 1 hora.
Pastor, o que é ultrapassar a doutrina de Cristo? Olha para mim, é eu dizer que você só vai ser liberto se você participar de uma campanha de 7 semanas, e em cada semana você tem que dar uma oferta específica, e se você não der oferta específica, você vai ter que começar outra campanha, que são mais 7 semanas, e se seu filho ficar doente, e você não for na sexta-feira naquela campanha, você vai ter que começar outra campanha. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus Cristo é suficiente para mim e deve ser suficiente para você. A obra de Jesus Cristo, ela é completa e foi completa naquela cruz do Calvário. Aquele sangue é capaz de apagar todo e qualquer pecado. Essas campanhas infinitas, elas são ensinos de demônios. Se você tiver dúvida, digita lá no YouTube, as 10 piores campanhas. Pode digitar lá, você vai ver. A gente já ministrou sobre isso. Irmãos, olha para mim, o que é ultrapassar a doutrina de Cristo? É você comprar uma lâmpada por R$500 e colocar na sua casa e dizer que ela vai iluminar a sua casa e as trevas não vão mais entrar. Isso é ultrapassar a doutrina de Cristo. E se você comprou uma lâmpada, me procura, pede perdão, porque eu quero orar por você, para você ser liberto desse ensino de demônio. E você acredita que mesmo eu pregando, batendo, ainda tem gente aí sentada, está dizendo, acho que o pastor está exagerando, eu gosto de ir no Universal. Irmãos, que dia que uma vassoura vai limpar a sua casa do pecado? Que dia que uma colher de pedreiro vai ajudar você a edificar a sua vida espiritual? A Bíblia deixa bem claro, ensino de demônios, tudo aquilo que ultrapassa a doutrina de Cristo. Pastor, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar a oferta e ninguém mais vai dar oferta nessa igreja. Princípio bíblico, é doutrina, só que nós não fazemos porque queremos algo, fazemos porque somos gratos pelo que Cristo já fez. Nessa igreja não ofertamos para que Jesus faça, ofertamos porque sabemos que só estamos aqui por causa dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós não vamos parar de ofertar nessa igreja, mas não é porque eu quero projetar o meu 2017, meus 2020, não, é porque eu sou grato, porque até hoje ele tem cooperado, ele tem ajudado, ele tem me suprido. Pega uma fruta, uma maçã, morde ela, lá na metade dela tem 2 sementes. Até na fruta você aprende sobre comer algo e plantar algo. Em todas as frutas, Deus deixa uma parte para você comer e uma parte para você guardar e plantar ela. Até Deus obedece a esse princípio. Nós temos que devolver a Deus o que é de Deus. Mas isso não significa que queremos algo em troca, não. Eu não estou olhando para o futuro, eu estou olhando para o meu passado. A doutrina de Cristo, ela irá corrigir isso no nosso meio. A sã doutrina que nós iremos bater e ensinar aqui, ela irá nos nortear a ter um preparo mental para que não venhamos ser levados por ventos de doutrinas. Eu não sei você, mas eu amo a palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu quero conhecer a Deus de todo o meu coração. Eu quero conhecer esse livro. Pega a sua Bíblia aí, irmão, pega a sua Bíblia. Qual é o lugar que esse livro tem tido no seu dia? No seu dia a dia, na sua semana, qual é o lugar que ele tem tido? Eu não tenho problema com você ter o celular, eu tenho o meu, olha para cá. Eu tenho o meu. Mas tem crente que não tem nem mais a Bíblia. Você pode ler no computador, no iPad, no celular, você pode. Irmãos, mas olha para mim, eu amo esse livro. Eu viajo para tudo que é lugar. Eu tenho aqui, mas esse vai comigo. Eu tenho orgulho no avião de abrir a minha Bíblia.
Sabe, isso aqui é a nossa marca. Você abre a Bíblia, as pessoas começam a olhar para você. Sabe, eu amo esse livro. Eu quero profetizar esse amor pela Escritura, pela sã doutrina, que você não seja enganado, que você não viva debaixo de regras, mas que você seja livre de todo pecado, que a sua mente seja livre de todo engano em nome de Jesus Cristo.